É delegada, mas vem falar do PROCON hoje aqui com a gente, porque nós estamos naquele momento, né, doutora Michele, aquela correria, a busca pelo material escolar, a questão das matrículas também, e aí surgem as dúvidas, né, ao realizar a matrícula, o que eu devo fazer, eu pai, mãe, o que eu devo me preocupar, a lista do material escolar, né, o que deve estar incluso ou não, são as dúvidas que a gente vai tirar agora com essa participação ao vivo aqui no estúdio da Michele Alves, a diretora do PROCON de Santa Catarina. Mais uma vez, muito obrigado, a senhora sempre vem aqui para trazer essas informações importantes para a gente. E são dúvidas que acabam surgindo justamente nesse período a cada ano, né? Vou começar pelo material escolar. O que realmente eu devo comprar ou não? Como saber itens que são obrigatórios ou não? Bom dia. Então, bom dia. Sempre vem essa dúvida, então tem uma previsão em lei, a gente sempre orienta os consumidores que a escola ela pode pedir os materiais, porém de uso individual do aluno. Uso coletivo, como por exemplo papel higiênico, giz, material de limpeza, isso não pode. Então, o caderno, o lápis, o estojo, a mochila é o que o aluno vai usar de forma individual, aí sim é permitido. E a questão dos livros, apostilas, é obrigatório ou não? Como saber até onde eu devo comprar esse material? A escola deve fornecer? Então, depende daí da opção dos pais em relação ao programa pedagógico da escola. Tem algumas escolas que utilizam livros específicos, né? O caderno, a apostila da própria escola ou de alguma entidade. Nesses casos, sim, há um aceite daquele material pedagógico e sim. Agora, os livros de literatura ou outras apostilas que não é vinculado realmente a um material específico, pode ser comprado em qualquer site, em qualquer livraria, não pode haver uma indicação, né, nem de uma livraria, nem de um site específico, porque daí é uma venda casada. Isso independente se a escola é da rede pública estadual, municipal, se é da rede particular. A lei vale para todos ou tem algumas brechas? Então, a nossa situação de mais fiscalização é em relação às escolas particulares, porque daí assim, é um contrato, um pagamento, é uma relação de consumo. Em relação às municipais e estaduais, aí nós temos o Conselho Estadual da Educação, a própria Secretaria da Educação, que tem as suas diretrizes e havendo de qualquer situação de denúncia, a gente também faz a interlocução com eles. E no que diz respeito, delegada Michele, sobre a questão envolvendo não somente o material escolar, mas o uniforme, que também na rede pública ele é concedido, mas e a escola particular que exige a compra do uniforme, como é que funciona também isso? Ah, nesse momento eu não consigo adquirir, então meu filho não pode ir para a escola? Na verdade, tem já, quando o cidadão, ele, né, o consumidor, ele vai fazer a contratação dessa escola, primeiro que ele escolhe o plano pedagógico, a própria escola, e ali tem as cláusulas dentro do contrato que ela é vigente por 12 meses. Por isso que daí também vem a matrícula, a rematrícula. O uniforme, ele é da identidade da escola, que incentiva o pertencimento, mas também não pode ser muito rigoroso, né? Desde que o aluno utilize as mesmas cores, por exemplo, é azul e branco, né? Não chegue de verde ou enfim, aí também se utiliza o bom senso, mas a escola ela pode sim cobrar o uniforme por fins pedagógicos, de pertencimento e para que as pessoas, assim, num passeio ou qualquer atividade, eles se identifiquem como o corpo daquela unidade. Como tem a questão também, muito envolvendo os adolescentes, né? Ah, mas eu não quero usar uniforme. Aí é aquela notificação que vem da escola sobre o uso obrigatório. Mas eu imagino que isso é uma questão gerenciada entre cada instituição, né? Sobre o uso ou não, tem que usar camisa, tem que usar calça, saia, como é que funciona também, né? Justamente, assim, a maioria das escolas particulares, elas têm, né, uma padronização. Então, quando você já vai optar por aquela escola, a escola já tem que optar também, já está ciente, né, das regras, né? Porque o contrato é para as duas partes. Então, o uso do uniforme é uma delas que está geralmente previsto em contrato, a não ser que não tenha essa exigência daí, porque a escola ela deve cobrar o que realmente foi pactuado entre as partes. Agora, uma coisa que a gente vê muito acontecer nesse período são as filas para as matrículas. E nós sabemos que o PROCON tem uma ação muito forte, atuante, por exemplo, no tempo de espera das agências bancárias. A gente já falou sobre a questão até mesmo das praças de pedágio. E essas filas para matrícula, delegada, aqui nós temos ali pais, algumas vezes, que até acampam no local, permanecem a madrugada toda para conseguir vagas. Como é que funciona aí? É justamente isso? Quem chega primeiro vai garantir a sua vaga? Não é bem assim que funciona? Então, no caso das escolas particulares, eles têm um prazo, eles fazem a matrícula ou a rematrícula depois de 1 ano do contrato, né? Não pode ser feito nesse período de 12 meses, porque você já pagou, já fez a matrícula. Para o próximo ano, aí tem 45 dias para que ele receba, então, os valores que vão ser cobrados no ano seguinte. Geralmente, todo ano tem-se um reajuste,
mas os pais eles têm a obrigação, né, eles têm o direito de receber todo esse descritivo do que aumentou esse custo operacional da escola, modernização, né, inovação, enfim. E aí ele aceita ou não. Em relação à negativa de matrícula ou rematrícula, não pode haver por parte da escola particular por razão de religião, raça ou etnia ou até mesmo deficiência. A escola é obrigada a receber aquela matrícula ou rematrícula, a não ser que não tenha vagas ou tenha algum requisito que aquele aluno não tenha cumprido, não reprovou no ano anterior ou coisa do tipo, algum documento. Aí, nesses casos, há o impedimento. Nos casos de inadimplência, né, sempre essa pergunta, o STJ decidiu recentemente que a inadimplência ela é reconhecida após 90 dias. Porém, a escola pode negar a rematrícula neste caso de inadimplência, sim. Mas, se o aluno estiver concluindo o ano, fazendo aquele concluindo o ano, ele não pode ser impedido de fazer provas ou continuar por conta da inadimplência. O que pode haver a negativa para a rematrícula para o próximo ano, neste caso. E nesse período, como é que estão os trabalhos do PROCON naquela questão dos preços abusivos, a diferença de um estabelecimento para outro? Já está acontecendo isso? Porque a gente sempre tem essas atualizações, essas informações são divulgadas através dos canais de comunicação do PROCON. Isso, a gente tem trabalhado também com pesquisa de preços. É importante que os pais, quando receberem a lista do material, eles verifiquem, né? Hoje tem muitas opções pela internet que são mais baratas de forma presencial, principalmente livros e apostilas. E o material recorrente, lápis, borracha, caderno, sempre tem aquela diferença. Então, vale a pena o consumidor pesquisar e com certeza vai ter uma economia garantida. Mas chega a haver alguma notificação para quem está colocando um preço abusivo? Ou como saber disso daí? É porque o preço abusivo ele é mais complexo de caracterizar, né? O que a gente diz para o consumidor é não escolha aquele que é mais caro, né? Porque a abusividade ela caracteriza quando há um aumento de preço injustificado. Então, aí é interessante que o consumidor ele denuncie, porque daí cada caso ele vai ser apurado especificamente para que a gente veja assim se é abusividade ou não, que justifique, porque cada um tem o preço agregado, uma loja maior, uma menor, enfim, tem custos de operacionalização, funcionário, enfim, há uma complexidade que tem que ser analisada. Então, a questão da abusividade é interessante que o consumidor denuncie, nós temos o Zap Denúncia, que é super fácil, o consumidor grava no seu contato, pode mandar endereço, algumas informações e a gente vai estar checando e orientando esse fornecedor. Além do número do PROCON, que eu vejo muito bem destacado no uniforme que a senhora veste hoje, o 151, né? Então, muito boa esse 151 aí, é uma grande novidade, vou dar um spoiler aí. Nós estamos integrando a central de emergência, né, da Secretaria de Segurança Pública, a determinação do governador Jorginho Melo. E nós estamos aí ampliando. O 151 hoje é um canal de telefone que o consumidor, tendo qualquer dúvida, ele pode ligar no horário comercial e vai ter um atendente que vai estar tirando as dúvidas. Todas as ligações do Estado, elas serão centralizadas aqui, né? Há uma atribuição legal para o PROCON estadual. Então, seja Laje, Chapecó, Rio do Sul, o consumidor liga no 151, é o nosso atendente que vai estar atendendo esse consumidor da melhor forma possível. Aí, dependendo da necessidade ou não, entra em contato com o PROCON do município que veio a denúncia ou o próprio Estado resolve? O próprio Estado resolve. Hoje nós temos 180 municípios que não têm PROCON, então nós é que fizemos essa fiscalização. E onde tem os PROCONs municipais, nós estamos trabalhando em interlocução e eles sempre colaborando conosco. Michele Alves Correia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e sempre o nosso espaço aberto aqui no jornalismo do SCC-SBT para as informações do PROCON, esse órgão tão importante para garantir o seu direito, você que nos acompanha também. Obrigado. Eu que agradeço e sigo nossas redes sociais, há muita informação aos consumidores.